já fazendo esse gancho aí, quais são as maiores mentiras aí que o pessoal fala sobre Jesus na internet, nas redes sociais, que você pode dizer assim? Eu assim, não diria que nós estamos diante de grandes mentiras nas redes sociais, mas eu diria que nós estamos diante de gente que precisaria, se fosse professor numa universidade, estudar muito mais do que comumente estuda. Por exemplo, argumentar que não se tem documentações para falar do Jesus histórico. Isso não é que é uma mentira. Eu prefiro dizer que é um enorme desconhecimento que quem Sim. diz isso mostra ter não para o público, mas para o especialista. Então, eu, como especialista, quando escuto isso, eu digo, pô, se fulano tivesse lido esses livros, dificilmente ele falaria isso. Mas o público não pode ser o ponto final. Quer dizer, o próprio youtuber, ele tem que ter essa consciência dessas coisas. Segundo, Olha, eu acredito, professor Chevitarese, que quando as pessoas estão falando acerca desta documentação ausente que fale do Jesus histórico, os mesmos estão se baseando em duas questões. Primeiro, de que os evangelhos não deveriam ser consideradas fontes históricas para falar acerca de Jesus. Estou falando que as pessoas assim replicam. Segundo, é que durante o período em que o personagem ou a pessoa Jesus de Nazaré teria vivido, também não há nada extra Novo Testamento, extra bíblico, acerca dele. Então, quando eles falam que não há uma documentação do Jesus histórico, é disso que eles estão falando, de que os evangelhos não deveriam ser consideradas fontes históricas acerca de Jesus e que, fora do universo do Novo Testamento, do ano 0 ao ano 30 ou ao ano 33, não existe nada acerca deste Jesus de Nazaré. E, de fato, não existe. Nós temos, décadas depois, cartas paulinas, se forem consideradas fontes históricas, Joséfo, ainda que com interpolação, Tácito, Plínio, Suetônio. Então, é neste sentido. Eles até falam que você pode ter a documentação do Império Romano, de como era a Palestina do século I, de como era a Palestina do ano 0 ao ano 30. Agora tem aí, né, o livro que nós vamos estudar lá no canal Professor Carlos Alexandre Costa, o livro que fala da arqueologia de Jesus de Nazaré, que fala das escavações até então na cidade ou cidadela de Nazaré, mais de 20 anos lá, né? Então, um livro até que a professora Juliana Cavalcante já tinha falado antes, e nós lemos aqui no VOB, mas muito pouco dele, para fazer alguns vídeos. Vamos trabalhar ele mais a fundo lá no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Se inscreva lá se você não se inscreveu ainda. Então é disso que as pessoas estão falando. E se nós olharmos este argumento, de fato, não há uma documentação. Há outros tipos de documentação, mas não uma que vá diretamente ao chamado Jesus histórico, a não ser os evangelhos, que vai falar da pessoa Jesus de Nazaré. Aí, se nós considerarmos os evangelhos, documentos históricos, sim. Se não considerar, não. A academia considera, então tem documentação da pessoa, diretamente dele. E não da reconstrução de um cenário, e não da reconstrução da sociedade, da cultura da época, dos costumes, das leis, o que Roma implementava, o que Roma dizia que tinha que ser aquele local, e que isso tem um eco nos evangelhos, ou que tem... Não, não é isso. Não é reconstrução do cenário, não é reconstrução demográfica, sociológica, geográfica, cultural. Não, é da pessoa, é isso que eles questionam. E eu não estou aqui dizendo que eles estão certos, estão errados, não estou aqui defendendo, estou apenas dizendo como um conhecedor do argumento, porque tanto acompanho as outras pessoas que falam sobre isso, como também acompanho o senhor, né, quando fala sobre isso. Então, só estou pontuando esta questão. Achar que fé é uma questão racional.
que se pode racionalizar fé. Fé é experiência, fé é mistério. Então, quando você fala sobre cristianismo, judaísmo, kardecismo, islamismo, shintoísmo, seja a experiência religiosa que for, o candomblé, você precisa ter muito cuidado ao falar, porque existe uma audiência que pode estar passando pela tua página e se sentir profundamente agredida, incomodada, não é? Diante de falas tão absolutas, tão radicais, entende? É como se pudesse existir dois grupos muito distintos. O grupo que não acredita em Deus, aliás, eu não acredito, e o grupo que acredita em Deus, como se quem não acredita estivesse num patamar superior de quem não acredita. Então, deve-se ter muito cuidado, e às vezes eu não vejo esse cuidado aparente. O que eu digo, né, que a compreensão religiosa ou do fenômeno chamado religião não dialoga diretamente com as outras áreas do conhecimento e do saber humano. Um exemplo, um médico, PhD, um engenheiro, um matemático, pode ser uma pessoa devota, religiosa. E isso não necessariamente vai interferir no seu campo de atividade. Pode ter um QI muito mais elevado para outras áreas do saber científico e não necessariamente da questão religiosa. Então, logo, quem é ateu não é superior a quem é um crente, seja em qualquer religião, e um crente não é superior a qualquer ateu, independente do tipo de ateísmo que aquela pessoa pratique. Então, são coisas que a gente também tem que deixar claro, tem que pontuar, né? Porque tem, sim, pessoas aqui no YouTube, tanto o refuteiro... Opa, quase falei o refuteiro. Ó, quase que falei o refuteiro, hein? Quase que eu falei, né? Que dá a entender, às vezes, algumas pessoas, possivelmente, por não acreditarem em Deus, pronto, estou falando melhor, são idiotas, né? E, igualmente, alguns ateus também, por algumas pessoas acreditarem em Deus, significa que elas são idiotas, e por aí vai. Então, tanto tem isso de um lado, quanto tem isso do outro lado. Eu vejo aqui diariamente acontecer isto. O pessoal utilizando, então, a fé como prova. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Quer dizer, todo pastor, todo padre é picareta. Isso não é verdade. Não. Que você possa ter uma avaliação ruim da imensa maioria deles, eu não me importaria, não. Mas que existe muita gente boa, né? Aí nesse campo, sim, gente honesta, existe. Então você não pode generalizar. Padre Fábio Marinho. Lideranças religiosas querendo provar que a Bíblia tem razão. Como se, para o discurso de fé, a validade da ciência pudesse ajudar o cara a aumentar ou a diminuir a fé. Quem tem fé não está discutindo ciência. Se você me perguntar, mas Jesus ressuscitou? Vou dizer, absolutamente não. Seres humanos morrem. Jesus não ressuscitou. Obviamente que não, porque é um ser humano, é um camponês. Mas eu entendo que, sob o ponto de vista da fé, a pessoa que crê que ele ressuscitou, né, as bases dessa pessoa nunca será a ciência. Então, ridicularizar esse tipo de fala, isso um cientista não faz, de jeito nenhum. Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então... eu já me inscrevi. Já sou inscrito no canal do Cauê, no canal de cortes também. Terminando o vídeo aqui, galera, vai lá e se inscreve lá. Beleza? De volta ao podcast. Agora que você comentou, né, da morte de Jesus, a gente tem algum documento histórico que diz, de fato, como que foi a morte de Jesus? Do ponto de vista, eu sempre vou enfatizar isso, do que nós temos de pesquisas, ok? E eu me insiro aí, porque eu sou pesquisador, autor de livros, né, de trabalhos, etc. Não se tem dúvida nenhuma que Jesus foi crucificado. Interessante. Então isso não se tem dúvida. É isso aí que quebra às vezes, né? Professor, com todo respeito, por que o senhor não facilita a nossa vida? Porque senão o pessoal cai matando, professor. Tem documento histórico da crucificação de Jesus? Olha, nós temos os textos dos evangelhos que falam da crucificação e nós temos a documentação do Império Romano de como funcionava a condenação por crucificação. Se nós considerarmos os evangelhos documentos históricos, essa é a fonte de que Jesus de Nazaré foi crucificado.
É mais fácil, professor. Porque senão o pessoal sai no fight, sai na voadora. Eu não acho, mas tem gente que vai dizer que tá enrolando, tá malabarismo. São os evangelhos. Não tem outra documentação. Os evangelhos. Mas os relatos de fulano diz que é posterior. São posteriores. Os evangelhos também são documentações posteriores. Mas quando fala assim, estou falando do relato extra-bíblico, né, especificamente. Que extra-bíblico não tem nada da época. Não é mais fácil a gente falar isso logo? Não tem. Temos uma documentação romana que fala como era a crucificação, e aí quando a gente pega o que está nos evangelhos, que seriam até então as fontes ali primeiras desse relato, encontramos alguns pontos de verossemelhança, de similaridade, que corroboram o relato dos evangelhos. Era mais fácil dizer isso. Porque fica difícil se não for assim. E os motivos para não se ter dúvidas sobre isso são muitos. Eu vou dar alguns. O primeiro desses motivos é pelo ponto de vista da fé. Do ponto de vista da fé. Os primeiros seguidores de Jesus, e obviamente eles não eram cristãos, Jesus nasceu judeu, viveu e morreu como judeu. Uhum. Os seus primeiros seguidores, suas primeiras seguidoras, praticamente todos eram judeus. Então esses caras também nasceram, viveram e morreram judeus. O que a gente chama cristianismo é uma experiência posterior ao evento em si, ao fato em si. Fonte, Novo Testamento, Evangelhos e Cartas Paulinas. Essa é a fonte. A fonte é aí que dá briga, professor, entendeu? Tem que ser mais claro nessas argumentações, tem que ser mais direto. E a galera vai questionar. Esse é um debate que ele existiu no passado. E que a academia, ela bateu o martelo. Mas não quer dizer que convenceu todo mundo. Eu conheço gente que escreveu sobre Jesus histórico, mas que só seguiu a convenção do negócio. Não era exatamente o que a pessoa pensava acerca de. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, uma das primeiras dificuldades que os seguidores de Jesus, é o que eu chamo os movimentos de Jesus sem Jesus. Uma das primeiras dificuldades era ter que explicar como esse Jesus poderia ser tudo aquilo que você está me dizendo se ele morreu na cruz. Aí a gente entra no Império Romano. Quem são as pessoas que param na cruz no Império Romano? Na época era um castigo assim comum. Não. Não era? O castigo era, a cruz era, para estupradores. Olha só, estupradores. Para escravos revoltosos. Para escravos que assassinavam senhores. Para fraudadores de testamentos. Golpistas? E aqueles que se colocavam contra o Estado. Essas são as 5 possibilidades para o indivíduo ser crucificado. E a quinta era a mais importante. Então, Jesus era um escravo que assassinou o seu senhor? Não. Jesus participou de revoltas de escravos contra Roma, como os Espartacos, por exemplo? Não. Ele não participou de alguma? Não, porque ele não é escravo. Esse cara é judeu, ele não é cidadão romano, mas ele é livre. Sim. Não é? Jesus não fraudou nenhum testamento, porque ele também não tinha nada para herdar, é um camponês. Jesus revolta de escravos, assassinos. Jesus não era um estuprador, não se tem um relato sobre isso. Não. Então, aonde Jesus entra, não é para parar na cruz, como alguém que se coloca enquanto liderança popular de um movimento campesino contra Roma. Então, a autoridade local, situado na Judéia, Pilatos, tem informação desse sujeito e vai mandar prender. Jesus é o cara das pequenas aldeias e vilas de pescadores. Jesus não está nas cidades. Jesus está nesses ambientes rurais, onde ele se camufla e se torna mais um. Então, as autoridades romanas não estão nas aldeias. As autoridades romanas, elas estão nos espaços urbanos. O Império Romano é um império urbano, Sim. que explora intensamente o mundo rural. Então, as autoridades não estão entrando nos campos para correr atrás de um Jesus. Porque esse cara é um andarilho, ele está sempre andando. Ele é um lampião. Ele é o cara que não pode estar parado. Lampião estava sempre correndo. Porque era perseguido. Porque a polícia estava sempre no encalço. A hora que parou, pegaram. Jesus, a hora que toma a decisão de entrar em uma cidade, Jerusalém, ali ele é capturado. Então, Fonte.
Evangelhos. Evangelhos. Lembra quando... Qual foi a pergunta do Cauê? Existe uma documentação, documentos que falem do Jesus histórico? Aí doutor Chevitarese começou a contar essa história, que toda ela está onde? Nos Evangelhos. Nos Evangelhos. Então os Evangelhos são fontes históricas para a academia, para o doutor André Chevitarese. Só que isso tem que ser dito abertamente, claramente. Para mim, para a ciência, para a academia. Fulano, A, B, C e D, analisando o método histórico, esse critério. Por exemplo, eu não sou historiador. Eu não sou historiador. Eu não sei quais são os critérios que tornam os evangelhos documentos históricos. Eu não sei qual é o checklist. Quais são os requisitos que os evangelhos atendem para serem considerados fontes históricas acerca de Jesus. Eu não sei. Eu não faço ideia. Estou sendo sincero, eu não sei. Qual o nome lá do método que se utiliza na ciência histórica que classifica um documento como histórico? Lista de 10 itens, de 5 itens. Qual foi o teórico que formulou isso, que debateu, que para enquadrar um documento para falar que aquilo é uma fonte histórica? E aí colocou-se os evangelhos neste crivo, e os evangelhos passaram por este crivo, e agora os evangelhos são sim fontes históricas. Eu não sei. Eu gostaria, se alguém pudesse me recomendar uma referência bibliográfica que fale só disso muito claro, do que é necessário de uma cultura material antiga, um papiro, que é necessário ele ter para conter, a quais critérios ele precisa estar enquadrado para que seja uma fonte histórica. Ainda mais evangelhos que não foram formulados de uma maneira única. É um monte de textos, de tradições diversas, de comunidades diversas, de escribas diversos, que ao longo da evolução foram sendo juntados para formar um evangelho. Os evangelhos não são autógrafos. Não tem autor. Eram perícopes soltas que foram sendo reunidas e editadas. É isso que a própria história diz dos evangelhos. E aí, em que momento são fontes históricas? Eu não sei. Eu não sou historiador, sou teólogo, então eu não sei. Atende aos critérios? Quem disse que atende? Ou alguém um dia disse que são e a gente aceitou? Alguém foi lá, são fontes históricas. E aí um falou que era, o outro falou que era, o outro falou, 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 e foi. Ou não, nós temos uma obra, um tratado, pode ser também, temos lá uma obra, um tratado, publicado, revisado aí por vários historiadores, e de X historiadores que analisaram numa proporção de, sei lá, tantos por cento, ou a maioria entendeu que realmente os evangelhos são fontes históricas. Eu não sei, eu estou falando sério, eu não sei, eu desconheço. Eu gostaria de saber. Mas estou confiando aqui no doutor André Chevitarese. Vamos embora. Confio nele. O que nós temos de história? Jesus é preso e imediatamente crucificado. Do Império Romano chegaram milhões e milhões e milhões de documentos. Milhões de documentos. Nunca. E olha que Império Romano é da Inglaterra ao Iraque, atual. Gigantesco. É da Alemanha à Etiópia. Isso é Império Romano. De todos esses lugares chegaram documentação. Nunca chegou um único processo, mesmo que fosse fragmentado, um único senão que dissesse que o indivíduo, antes de ser crucificado, precisaria passar por julgamento. Então, não temos provas. Temos provas de sujeitos sendo crucificados em diferentes pontos das províncias romanas, mas dessas mesmas províncias, que nos fornecem milhões de documentos, nós não temos absolutamente nada de nenhum julgamento de um sujeito que foi condenado à escravidão. Muito interessante. Por aqueles 5 tópicos que a gente sabe agora.
quem são as pessoas que vão ser crucificadas, nenhuma delas passa por julgamento. Então, entre a prisão de Jesus no Getsemane, quando Judas aparece lá, beija Jesus, né? É como se até o momento... se aqui no Brasil, por exemplo, desculpa interromper, mas o cara, aqui no Brasil não, né, sei lá, em algum lugar do mundo o cara comete um crime e ele vai direto pra cadeira da morte sem ser julgado, por exemplo. Isso, o cara passou por julgamento. Daqui a 1000 anos, 2000 anos, os caras vão pegar os processos que levaram à condenação do sujeito à cadeira elétrica, Sim. percebe? De Roma isso nunca chegou. Então, o que é história aí? Mas de Jesus chegou ou não? Não existe processo de Jesus. Ele é um sujeito dentro de uma estrutura imperial que aplica a lei em todas essas províncias. É a mesma lei. Não foi exceção no caso dele? Não, de jeito nenhum. Então, Jesus é preso e crucificado. Pô, André, mas ele foi levado à casa do sumo sacerdote, o sumo sacerdote o interrogou, um soldado bateu nele, ele foi mandado para Pilatos, Pilatos mandou ele para Herodes mandou ele de novo para Pilatos fez um julgamento, olha só, cara, não estou vendo nada aqui nele, vocês querem que solte Barrabás, eu quero que solte Judas, isso tudo é teologia. O que é história? Ele foi preso e crucificado. No meio do caminho, tem um tribunal, tem um julgamento. E como é que se processou esse julgamento? Isso é a beleza do que as pesquisas acadêmicas mostram, né? Então, toda essa cena de Jesus sendo levado ao sumo sacerdote, a Pilatos, a Herodes, todo um conjunto de situações absolutamente não históricas, tem uma finalidade de explicar, e isso eu escrevo no meu livro, Jesus de Nazaré, o que a história tem a dizer sobre ele. Já entendi. Tudo que tiver nos evangelhos, pelo menos acerca do tema crucificação, que é de acordo com o que está na história dos documentos, nos documentos romanos, é histórico. Pô, mano, simplificando é isso. Tem crucificação nos evangelhos? Tem crucificação nos documentos? Tem. Foi crucificado no outro dia de imediato? Todo mundo era de imediato? Então a história é verdadeira. Pô, aí não dá. Aí a galera que é militante do negócio e a galera que é mais cética vai cair em cima. Pô. Isso não é, desculpa, mas a pesquisa científica aí tem que melhorar. Tem que melhorar, na minha opinião, sincera. Doutor, eu gosto de aprender com o senhor, não estou indo contra o senhor, não. Estou só discordando do argumento. Eu adoro suas aulas, quando tenho oportunidade de assistir, eu assisto, beleza? Não é nada contra a pessoa do senhor, não, pelo amor de Deus. Eu só estou discordando da ideia, que não casa. Eu posso muito bem criar um romance de que alguém foi crucificado, baseado nos fatos que aconteciam na época. E volto a dizer, eu não sou ateu, sou cristão. E volto a dizer, eu acredito, já falei aqui várias vezes, que existiu ali alguém. Eu só não acho que esses resultados das pesquisas que são apresentadas demonstram que esse alguém é o que estão dizendo. Eu discordo. Assim como não é o da fé, assim como não é o teológico, também não vejo isso não, desculpa. Não vejo esse cara campesino de movimento de resistência, não vejo revolucionário, não vejo um cara que estava ali se contrapondo a Roma. Eu não vejo, desculpa, estou sendo bem sincero, eu não vejo. Eu não vejo. Nem na primeira camada, nem na segunda camada, nem na terceira camada, nem na quarta camada. E os textos que dão a entender que pode ter um ou outro ali, que possa dar a entender, traga meus inimigos diante de mim, né, que tem lá em Lucas, há uma divergência, quem são estes inimigos? Tem esse ou um outro texto ali que possa dar a entender ali, uma fala direta sobre esse tema, mas o resto é tudo indireta, tudo um reino de... em contraposição a isso, um negócio desse em contraposição, mas... desculpa. Se esse é o critério, qualquer um pode ter inventado uma história no passado, dentro de um contexto preciso, cultural, sem muito romance, e aí não, olha, está muito idêntico à documentação, então existiu. Aí Abraão existiu, professor. Abraão vai ter existido. Abraão, se esse é o critério, se eu aplicar esse critério para dizer que existiu o Jesus histórico, esse critério aí,
E eu aplicar Abraão, eu provo que Abraão existiu. Porque eu pego os arquivos de Nuzi, pego as descrições de... É só eu eliminar. Ah, os caldeus. Não, isso aqui a gente elimina. Elimina. Isso é um anacronismo do redator. Ah, mas isso aqui descreve a rota certinha de Abraão. Ah, Guerra dos 4 Reis contra 5. Não, isso é elimina. Isso é uma ficção. Elimina. Mas ó, o monte que ele subiu é esse mesmo. O caminho da peregrinação é esse aqui mesmo, com uma exatidão fantástica, porque o elaborador da ficção, ele estava ali com acesso à documentação, ele está na época. Ele está vendo os arquivos de Nus, ele vê que costumes foram além do século XVIII, antes da Era Comum, que persistiram durante muito tempo, ainda era praticado em determinadas comunidades ali, locais. Aí, senão, daqui a pouco eu vou falar de Moisés histórico. Moisés, eu vou falar que é histórico, hein? Vou falar de Moisés histórico. Vou falar de Sansão histórica. Eu vou começar... Se eu começar a brincar com esse negócio de descrição da época, geografia, que documento que eu comparo, ferrou. Aí, daqui a pouco eu tô falando até de Davi histórico. E olha que... Tem gente que fala que Davi foi rei, teve reino grande, império, e não teve. Nós temos a Estela de Teldano, 100 anos praticamente depois. Bem depois. Do qual o foco nem é o Davi, da Estela. Entendeu? Por aí vai. Mas são coisas que eu já trabalhei aqui no VOB, eu não quero voltar a falar sobre. Eu só acho que é complicado. Tá, eu, dentro do ponto de vista do que temos, a fala do senhor, do que se tem, do que se apresentou, está coerente do que se apresentou. Mas concordar com tudo isso é um pouco difícil para quem tem um senso crítico um pouco mais apurado e tem interesse por essa questão. Eu tenho um enorme interesse por essa questão do Jesus histórico. Eu escrevo ali, né? É a pergunta dos primeiros seguidores desse tal Jesus. Como um homem bom conheceu a morte de pessoas más? Você precisa resolver esse problema. Se Jesus, para você, é uma pessoa absolutamente fantástica, é uma pessoa boa. Pô, como é que uma pessoa boa, como você diz que é, Sim. foi parar na cruz? Se na cruz, né, nenhuma pessoa boa parou lá. O pessoal vai poder dizer que a quinta que você falou, que você comentou, é, sei lá, ação contra o Estado. Na época poderia ser uma coisa certa. Isso. Então, isso são narrativas teológicas sendo construídas. Por exemplo, o Cauê tem aqui seu podcast. Aí você diz, pô, cara, estava precisando de um financiamento, de um reforço. Pô, eu acho que eu vou dar um pulo lá no Rio de Janeiro, na sede do BNDES, e vou conversar com o mercadante, para ele conseguir para mim um financiamento. Bom, então você chegar lá na sede do BNDES, lá no Rio de Janeiro, na Avenida Chile, no centro da cidade do Rio de Janeiro, você vai chegar no porteiro. E o porteiro vai falar, o senhor quer falar com quem? Ele fala com o presidente aqui do banco. Ou, infelizmente, ele está viajando. Só volta daqui a 40 anos. Ele deve voltar de viagem. Percebe? Quer dizer, você acha que Pilatos, um indivíduo que num ambiente de Páscoa, que é a prisão de Jesus, com N preocupações, o que é Páscoa? Páscoa ninguém está trocando chocolate. No ambiente do século I, Páscoa é a saída, mesmo que mítica, a saída da escravidão, da terra do Egito, para a terra onde corre o leite e o mel, a liberdade. Mas que liberdade se Israel está sendo ocupada por romanos? Que liberdade é essa? Então, Páscoa é uma festa política, eminentemente política. Tem os seus rituais lá, religiosos, mas a ênfase é a saída da escravidão para a liberdade. Então, Pilatos está ocupando um território numa festa cuja a base, o cerne, é político. Então, esse cara não vai parar a vida dele para julgar um camponês. Um camponês que... não é lógico, né? Não é lógico, percebe? Mas, por que então existe um julgamento? Porque se precisou resolver, e esse é um processo muito interessante, ao longo do século I, II, III, IV, V, ao longo dos 5 primeiros séculos, precisou-se resolver muitas questões, muitos problemas. Então, esses problemas foram sendo resolvidos sempre pontualmente. Mas o primeiro deles, de todos, é como um homem bom foi parar na cruz. Sim, sim. Isso é verdade. Sim. Fonte, Novo Testamento.
Atos dos Apóstolos. Cartas Paulinas. Sim. Continuamos. Aí, tô falando das primeiras fontes. Depois vem Paz da Igreja, escritos, um monte de gente vai falar sobre, mas começa onde? Ali. Vamos lá. Se isso não tivesse sido resolvido, ainda no século I, o Cauã, que já tinha admitido que Jesus era o cara, ia falar comigo: "Ei, André, meu irmão, tá de bobeira aí no domingo? Pô, vamos comigo ali numa reunião." Aí eu falaria: "Pô, cara, vou, mas do que se trata?" "Pô, cara, os caras estão falando de Jesus. Jesus é maravilhoso, bicho. Pô, é isso mesmo, cara? É bom? Pô, o cara é fantástico. Pô, então me conta aí, como é que ele morreu?" Pô, bicho, o cara morreu crucificado." "Porra, calma, que sacanagem, parceiro. O cara foi crucificado, tu tá me dizendo que... Pô, tu quer me chamar pra isso, cara? Tô fora, cara, vou fazer outra coisa." Entende? Então tem que se resolver. Exatamente isso que nós vemos no discurso de Paulo em Atenas. É isso que vai acontecer. Crucificado, ressuscitou. Calma aí, esse paroleiro, o que ele está falando aí, esse paroleiro? O que ele está dizendo? Exatamente assim. Vamos lá. Tá ótima essa aula. Ver isso. Isso se resolve pela teologia. Os caras teologicamente vão resolver isso. Não é do dia para a noite. Foi uma construção. Um processo construtivo. Perfeito. Eu mostro isso no livro. Perfeito. Passo a passo. Perfeito. Como isso se deu. Isso é um processo. Perfeito. Isso é pesquisa. Isso é pesquisa. Então você só pode falar isso para o grande público, pô, detalhando essas coisas, sabe? Mostrando. Pô, vamos pegar a camada tal, vamos pegar a camada Y. Isso é uma coisa longa. Então Jesus é um camponês? É. Exatamente isso. É exatamente assim que aqui no VOB nós estudamos Jesus e o Novo Testamento. Camadas. Camadas. Então você pode colocar aqui, ó. Pode digitar aí. É assim que o VOB faz. Porque quem é VOB e acompanha é exatamente assim. Já apresentei diversas vezes o quadrinho que nós utilizamos para estudar isso. Camadas. E é através desse estudo que a gente chega ali entre o ano 0 e o ano 33, e o que tem? Nada. Então a gente fica na dependência dos escritos neotestamentários, que são tradições posteriores a essa janela temporal, e tudo mais. E é essa a questão, professor. Será? É uma pergunta sincera. Será que esse é o melhor método? Esse é o melhor método? Tudo que bater com o que era feito na Palestina do século I, dentro do Império Romano, é histórico. E o que não bater, não é histórico. Aí aqui é teológico, aqui é isso. Mas reconstrução de cenário é o melhor caminho para a reconstrução dessa pessoa histórica, Jesus de Nazaré? Porque senão eu vou falar de Abraão histórico. Eu vou falar de Moisés histórico. Porque eu vou dar o critério. O que não bate é ficção, o que não bate é acréscimo, o que não bate e o que sobra eu chamo de histórico. É isso, em suma, em resumo, é isso que se está fazendo. Sobrou isso. Isso aqui bate, isso aqui bate, isso aqui bate, mas o escriba podia fazer bater. Ele está lá na época. As mudanças não são dinâmicas assim. Não são dinâmicas igual no tempo que nós vivemos hoje. Então, eu construo algo, bateu, é histórico. Só que da pessoa, do ser, do indivíduo, é isso que eu estou falando. E o que significa ser um camponês? É mais um dentro do Império Romano, entre milhões e milhões e milhões de camponeses. Aliás, entre bilhões de camponeses ao longo do processo histórico. Esses caras nascem, vivem e morrem sem deixar registros. Então, Jesus não nasceu fazendo milagres, Jesus não nasceu andando sobre as águas, Jesus não era o cara que hoje você diz que milhões de indivíduos seguiam. Isso é verdade. A audiência dele é para 50 pessoas, entende? Esse cara morreu anônimo. Sim. Como todos os camponeses, na imensa maioria dos casos, morrem anônimos, sem registros. Esse a gente tem registro. O que já é algo, sabe, significativo.